Os irmãos, depois os irmãos olham lá fora também no painel, que nós somos aqueles que levam esperança e vida, e nós queremos estar falando sobre esperança e vida nesse mês em que foi separado, né, para que se fale sobre um assunto que preocupa muito a nossa sociedade, o nosso mundo de hoje, né, que é o desequilíbrio emocional no qual as pessoas têm vivido, fruto da pandemia e também desse tempo que nós estamos vivendo, onde não existe segurança, onde nós não vemos um caminho realmente indicado e que nos dê paz e tranquilidade para seguirmos. Então, hoje nós vamos falar sobre algo que diz respeito à ceia do Senhor. Nós cantamos louvor que diz, olha, vem sentar aqui na mesa do Senhor. Vem sentar à mesa do Senhor porque você recebeu o perdão por intermédio de Cristo Jesus. Por isso você pode sentar à mesa, porque Jesus perdoou você. E eu quero falar nesta noite, amados irmãos, sobre perdão, cura para a vida. Perdão, cura para a vida. Para uma vida boa, alegre, feliz sobre a face da terra. E perdão para você também viver por toda a eternidade. Me acompanhe na leitura no Salmos 32. A minha tradução é a King James, então é um pouco diferente da sua, mas me acompanhe aí. Salmo 32, do 1 ao 5. É um salmo bastante conhecido da nossa liturgia, né? Usamos muito no momento de contrição. Eu quero ler com você do versículo de número 3 ao versículo de número 5, e depois o 1 e o 2. O 3, 4 e 5, e depois o 1 e o 2. O 3 diz assim: enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam, e minha alma se agitava em angústia. Mas, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e minhas forças se desvaneceram como a seiva em tempo de seca. Confessei-te o meu pecado, reconhecendo minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Então declarei: confessarei as minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Bem-aventurado aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo e em cuja alma não há hipocrisia. Amém? Esta é a palavra do Senhor nosso Deus. Amados, por causa do pecado de Adão e Eva, fomos separados de Deus. Mas Deus não suportou ficar longe de nós, porque afinal Ele nos criou para o louvor da sua glória, para a glória do seu nome. Ele não suportou por causa do seu grande amor. Então Ele se aproxima novamente do homem através de Abraão. Ele vem conversar com Abraão em Gênesis 12. Inicia ali em Abraão, amados irmãos, um processo de cura para o ser humano. Esse processo se chama reconciliação, perdão. E ele ensina ali, amados irmãos, primeiro como funciona esse processo temporal, e depois ele nos leva a conhecer o processo definitivo. O primeiro que ele ensinou foi o perdão através do sacrifício de animais, derramamento de sangue de animais. O ser humano se reconciliava por Deus e tinha os seus pecados perdoados através do sacrifício de animais. Mas Deus não queria algo assim temporal, né? Ele nos queria de volta para Ele, para sempre. Queria nos conceder perdão para toda a vida, né? Uma cura total para nós. E só tinha um jeito. Só tinha um jeito. Seu filho ser oferecido por nós para perdão dos nossos pecados, para um sacrifício de uma só vez. E assim,
o Senhor fez, por causa do seu grande amor para conosco e para nos aproximar dele. E João 3,16 diz, vamos recitar? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Então Jesus veio e se entregou por nós lá na cruz, levou os nossos pecados lá na cruz, nos perdoou, nos reconciliou com o Pai para sempre. E nós celebramos a ceia do Senhor porque nós cremos nessa reconciliação, nesse perdão para sempre. E é por isso que nós afirmamos também que o perdão é o remédio, é a cura para a nossa vida. O perdão é o remédio, é a cura para as nossas vidas. Veja o que Davi diz sobre o pecado atroz, né, que o perturbava, que o incomodava, aqui no Salmo de número 32, né? Ele diz que enquanto ele se calou, os seus pecados, ele não abriu o seu coração diante de Deus, os seus ossos definharam, e uma angústia tomava conta do seu coração. Então a ausência de perdão envelhece. A ausência de perdão adoece. A ausência de perdão traz angústia e tristeza. E ele diz assim: e pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e as minhas forças se desvaneceram, e como a seiva do tempo de seca foram embora. Ele ficou sem forças, sem condições de viver. Entristecido, angustiado, parece-nos aqui lançado na cama, sem desejo de querer e nem fazer nada. E aí ele diz, foi nesse momento assim, difícil, nesse momento tão atroz na minha vida, é que eu confessei os meus pecados ao Senhor. Eu reconheci a minha iniquidade, eu não encobri mais as minhas culpas. Então eu declarei, eu vou confessar ao Senhor todos os meus pecados. E ele diz, e o Senhor perdoou todos os meus pecados. Davi foi curado. Davi foi liberto daquilo que o envolvia, que parecia o versículo 4 do Salmo 23, né? Andando pelo vale da sombra da morte, andando sem esperança, andando como que se estivesse morrendo. Essa cura, amados irmãos, acontece na nossa vida em 3 áreas ou de 3 formas. A primeira delas acontece na nossa vida, amados irmãos, quando você é curado no seu relacionamento com Deus. Você e Deus. A cura para o seu relacionamento com Deus. Porque muitas vezes nós não temos um relacionamento legal com Deus. Parece que muitas vezes nós não temos um relacionamento bom com Deus. Parece que nos falta assim, intimidade, proximidade de Deus. Parece que nós não temos aquela coisa assim, de intimidade com o Senhor, né? De chegar perto de Deus, de conversar com Ele, de abrir o nosso coração, de falar dos nossos sofrimentos, das nossas angústias, das nossas tristezas, né? Porque nós não rompemos com essa barreira do pecado. Nós não confessamos ao Senhor os nossos pecados, as nossas transgressões, nós não reconhecemos que nós somos pecadores diante do Senhor e que necessitamos dessa graça do Senhor. Às vezes achamos que somos alguém ainda. E às vezes achamos que tem pessoas mais pecadoras do que nós, quando o maior pecador não é o outro, o maior pecador sou eu mesmo, porque eu sei dos meus pecados, mas eu não sei dos pecados dos outros. Paulo diz, miserável homem que sou, como eu sou um pecador. E como, amados irmãos, isso se processa na nossa vida, né? Esse relacionamento com Deus, esse perdão que nos cura no relacionamento com Deus, né? Acontece através do encontro com Jesus, quando você entrega a sua vida ao Senhor,
confessa os seus pecados e Ele perdoa os seus pecados. Veja bem, eu disse que se aproxima do Senhor e confessa o seu pecado, e reconhece que é uma pessoa pecadora. Conta tudo ao Senhor nosso, abre, rasga o seu coração mesmo, se reconhece na sua situação de pecador, né? E Ele nos ouve, e Ele perdoa os nossos pecados. Quando Deus lhe perdoa, Ele lembra você também deste momento aqui, né? Que para Ele perdoar os seus pecados, Ele precisou de fazer um sacrifício. Qual foi o sacrifício? Entregar o seu filho, o seu único filho, para morrer por amor a nós. Perdão, para que aconteça o perdão, houve sacrifício. E sacrifício dói, e dói muito. Logo, amados irmãos, para nós confessarmos os nossos pecados também, vai doer muito. Porque nós vamos ter que nos humilhar e dizer: Senhor, eu sou um miserável pecador. E tem muitas pessoas que nem diante de Deus fazem isso. Não tem coragem de reconhecer-se pecadora de verdade mesmo, né? E necessitar da graça maravilhosa do Senhor nosso Deus. Por você mesmo, eu quero dizer aqui, você não vai querer pedir perdão. Você não vai querer pedir perdão pelo pecado que você cometeu contra o seu irmão, ou que o seu irmão cometeu contra você. Você não vai querer pedir perdão pelo seu próximo, pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu amigo, pelo seu vizinho, pelo seu inimigo, muito menos, né? Aquele que bateu no seu carro, aquele que lhe traiu, de forma nenhuma que eu vou perdoar essa pessoa. Mas você precisa chegar diante de Deus por Jesus Cristo e entregar tudo a Ele. E pedir perdão por todos os pecados, em relação a todas as pessoas. E Deus faz umas coisas conosco interessantes a respeito dos erros que nós cometemos, porque muitas vezes nós levamos as pessoas a pecar, né? Um dia eu estava estacionado numa rua de bastante movimento, aqui em Agudos mesmo, e eu fui sair com o meu carro assim, e fui saindo, eu só ali no retrovisor. Mas aí quando eu fui saindo assim, veio um motoqueiro com tudo, passou por assim, e ficou bravo, e xingou e tudo mais. Eu falei: o Senhor, me perdoa, porque eu provoquei a ira desse moço aí. Mas eu peço perdão ao Senhor. Ele veio muito rápido, mas eu pedi perdão a Deus, porque eu achei que eu também contribuí para que ele tivesse aquele rompante na vida dele, e tivesse dito algum palavrão, e depois viesse também a se arrepender. Então eu já pedi perdão para ele, né? Falei: Senhor, perdoa, né? Nós precisamos ir diante de Deus, limpar o nosso coração, amados irmãos, lavar a nossa alma, contar tudo, detalhes para o Senhor. Lucas 1,18, ele diz: ainda que os seus pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão mais alvos do que a neve. Não importa o que você pensa a respeito dos seus pecados, não importa o que as pessoas pensem a respeito de você, importa o que você pensa a respeito de Deus e da necessidade do seu perdão. O pecado, amados irmãos, não confessado e não entregue ao Senhor, nos atrapalha na nossa comunhão com o Senhor nosso Deus. O pecado é que nos separa de Deus. Por isso é necessário entregar tudo e confessar tudo ao Senhor e colocar tudo no altar do Senhor. Isaías, no capítulo 59, ele diz assim: ouçam, o braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los, nem seu ouvido é surdo para ouvi-los, mas foram as suas maldades que os separaram de Deus. Por causa dos seus pecados, ele se afastou e já não ouve mais vocês. O pecado nos separa de Deus, impede que nós tenhamos essa comunhão gostosa, sossegada, tranquila, boa com o Senhor nosso Deus. Mas quando nós confessamos, amados irmãos, Ele apaga todos os nossos pecados. Ele joga lá nas profundezas do mar, lança lá no mar do esquecimento. É assim que acontece. Mas você precisa confessar. Miqueias 7,19, ele diz: de novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Olha que bênção!
O Senhor perdoa todos os seus pecados, joga lá nas profundezas do mar e coloca uma plaquinha lá, proibido pescar. Se Deus te perdoou, ninguém pode te acusar de nada. Lembra do Pedro? Pedro estava em crise, porque ele tinha negado Jesus. E ele não tinha se perdoado por ter cometido aquilo. Não tinha se perdoado porque ele tinha negado Jesus. Aí Jesus chega até ele e fala: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Então apacenta os meus cordeiros. O Senhor Jesus só queria que Pedro liberasse perdão para ele mesmo. Porque ele já tinha perdoado Pedro. Ele já tinha liberado perdão para Pedro. Mas Pedro precisava se perdoar para que ele pudesse ser pastor, para que ele pudesse cuidar das pessoas. É necessário isso, amados irmãos, em Cristo Jesus, porque nós vamos viver constantemente em novidade de vida. Você é uma nova criatura, e é uma nova criatura todos os dias. Paulo, lá em 2 Coríntios 5,17, ele fala assim, ó, né, que todas as coisas já passaram, porque tudo se fez novo. Deus faz novas todas as coisas, quando nós pedimos perdão. Para o povo de Israel, o passado deles tinha ficado. Agora era tempo de conhecer a Cristo, de viver em Cristo Jesus, de viver uma nova vida. O que o Senhor espera de nós é que nós realmente levantemos o tapete e tiremos toda aquela sujeira que está lá debaixo do tapete e coloquemos tudo no altar do Senhor, para que Ele possa trabalhar em nós, uma nova criatura, uma pessoa restaurada na comunhão com Ele. E entendemos, amados, que se você foi prejudicado, se você se acha prejudicado nas coisas materiais, vai ficar tudo aqui. Tudo vai ficar aqui. Nós não vamos levar nada deste mundo. E quantas pessoas se degladiam por coisas materiais? Meu pai foi um homem muito simples. Como o pai de muitos de vocês aqui, eu tenho certeza. Né? E na nossa vida, eu fui nascer no Paraná. Porque naquele tempo terra era barato para aquele lado. E a família do meu pai era aquela família que onde ia um, todos iam. Terra estava barato no Paraná, então eles foram lá para o Paraná. Meu avô comprou terra lá no Paraná, eles foram para lá. Cada um fez a sua lavoura. Meu pai fez uma lavoura de feijão. Colheu muito feijão. Vendeu o feijão. Mas não recebeu. Mas meu pai nunca reclamou. E nunca falou mal da pessoa que não pagou. Uma vez, depois disso, do Paraná, e foi para São Paulo. Trabalhou, ganhou dinheiro, ia comprar um pedaço de terra. Não sei porquê, levou mais um golpe. Mas ele não ficou pobre, não. Viveu uma vida difícil muitas vezes, né? Mas nunca faltou nada para ele. Mas ele nunca se lamentou. E nunca condenou essas pessoas por aquilo que ele passou. Nós sabemos, amados irmãos, que é difícil perder. É difícil perdoar. Mas foi isso que Deus fez por mim e fez por você. E é isso que Deus espera que nós façamos aqui sobre a face da terra, para que nós possamos ter comunhão com o Pai, ter comunhão com o Senhor, o nosso Deus. Abra o seu coração. Confesse a Jesus, diga de todos os problemas que você tem, as angústias, as tristezas, coloque tudo no altar do Senhor. E seja restaurado no seu relacionamento com Deus, e tenha um relacionamento gostoso com Deus, um relacionamento bom com Deus. Não espere sofrer igual Davi sofreu no Salmo 32, para você dizer: Senhor, eu reconheço realmente que eu preciso confessar os meus pecados, que eu sou uma pessoa terrível, horrível, mas eu preciso que o Senhor me cure. Eu preciso que o Senhor me cure. Eu preciso que o Senhor cure a minha alma. Não deixe seu pecado ocultar você de Deus, mas confesse. E fique de bem com Deus.
Você precisa estar de bem com Deus. Para você conversar e Deus ouvir a sua oração, para você falar e Deus ouvir a sua voz, e para você entender os propósitos de Deus para a sua vida. Em segundo lugar, a cura precisa acontecer também de você para você mesmo. Né? Por que de você para você mesmo? Porque tem muitas pessoas que não se perdoam e convive com essa falta de perdão para si mesmo, e sofrem, e se angustiam, e se entristecem, como Davi está falando aqui. Esse tratamento, amados irmãos, exige o processo do olhar no espelho. Né? Como você se vê? Quando você olha no espelho. Como você se vê? Se já confessou o seu pecado, então está tudo certo? Não. Você precisa de saber como é que você se vê, como é que está o seu coração. Quando você olha para dentro dele, está limpinho ou está aquele coraçãozinho sujo, negro, preto? Ou coraçãozinho preto? Porque, amados, isso vai depender do nosso dia a dia. Eu preciso dizer para mim todos os dias, você precisa dizer para você todos os dias, que o Senhor te perdoou, que você foi lavado e remido do sangue do Cordeiro. Porque o diabo, amados irmãos, ele quer lembrar você do seu passado todos os dias. Ele quer lembrar você dos seus pecados todos os dias. Ele não aceita o sacrifício de Cristo Jesus por mim, por você, por nós. Ele lutou muito para que isso aqui não acontecesse, para que Jesus não entregasse a sua vida por nós. Ele trabalhou muito quando Jesus nasceu. Ele foi lá no ouvido de Herodes, ensinou lá no ouvido de Herodes: olha, manda matar as crianças. Uma perseguição para que Jesus não pudesse nos reconciliar com o Pai. Quando Jesus foi batizado, Jesus vai para o deserto e fica lá sem comer, sem beber. E o diabo, sabendo da fragilidade de Jesus, ele vai lá tentar Jesus. Tentar fazer com que Jesus possa deixar da sua missão, deixar do propósito de Deus para a sua vida, que era de alcançar-me com a sua graça e lhe alcançar também com a sua graça. Mas Jesus lhe deu uma resposta tão somente: está escrito, e é o que está escrito que nós seguimos. E você tem que dizer isso também todos os dias da sua vida, que o que está escrito é o que prevalece. A palavra de Deus é que prevalece. Ainda que estejam lembrando você todos os dias dos seus pecados, das suas falhas, dos seus erros, você tem que dizer: mas Jesus levou lá na cruz do Calvário todos os meus pecados. Amém? E Ele está sempre tentando. Ele está sempre tentando. Então você precisa lembrar disso, lembrar você todos os dias, porque senão ele acaba contaminando a sua mente. E querendo fazer com que você esteja agindo do jeito que ele quer, e não como alguém que foi justificado pelo sangue do Cordeiro. É por isso que Tiago diz, né? Sujeitai-vos ao Senhor e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, se coloque diante de Deus e resista o diabo, porque ele vai fugir. Não deixe ele ficar falando no teu ouvido, não deixe ele ficar falando condenação contra a sua vida. Pedro 5,8 diz, né? O diabo, vosso adversário, anda como leão, né? Que ruge. Ele anda como leão que ruge para roubar a sua paz, né? Sua, com você mesmo. Resista firme. Ele vai rugir, tentando te condenar. Ele vai rugir, tentando falar quem você não é, porque ele é o pai da mentira. Ele vai falar: ah, mas o seu pecado é muito grande, seu pecado não tem perdão, não. Ah, você não tem mais jeito, não, de forma nenhuma. Você tem um pecadão, mas não existe pecadão. Não sabe disso, né? Que não existe pecadão. O que existe é o pecado. Se você cometer aos seus olhos um pecadinho, aí eu cometi só um pecadinho, o que foi? Né? Eu contei só uma mentirinha.
Mas o que foi que você fez? Ah, eu já contei logo a mentirona, né? Cometi um pecadão? Não, pecado. Você cometeu um pecado. Então, muitas vezes, o que o diabo fica fazendo é o seguinte, analisando sobre, dizendo, você é muito mais pecador do que o outro. Você é um pecador que não tem chance mais nessa vida. De forma nenhuma. Jesus diz lá em Isaías que ainda que seus pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles estarão mais brancos do que a neve. Ele vai fazer a comparação, né? O diabo vai tentar fazer a comparação. Seu pecado é maior do que de todo mundo, né? Você não tem vergonha de estar aí na igreja com todos esses seus pecados e sendo você desse jeito? Você não tem vergonha? O diabo vai fazer com você, eu não vou mais na igreja, né? Porque, meu Deus do céu, né? Eu olho para as pessoas lá na igreja, parece que está um monte de santo lá, e eu sou uma miserável pecadora, um miserável pecador. Mas fique tranquilo que aqui todos são pecadores, necessitados sempre dessa graça maravilhosa de Deus, e estão aqui para serem tratados e cuidados e curados pelo Senhor o nosso Deus. Vai dizer para você, mas você perdoou aquele que pisou no teu calo? Você perdoou aquele que te traiu? Você perdoou aquele que te vendeu? Você perdoou aquele que te bateu? Você perdoou aquele que te fez mal? O que é isso? Onde já se viu você ficar fazendo essas coisas? Vai tentar dissuadir você de liberar perdão. Porque essa é a missão dele. Tentar desfazer a graça de Deus. Vai dizer que você não merece perdão, né? Você é muito mal, você é muito má. Seu coração é mau, você não merece perdão. Davi diz no Salmo de número 32, que quando nós perdoamos, quando nós não perdoamos, a nós mesmos e aos outros, os nossos ossos se envelhecem. Você vira um poço de angústia. É uma dor que não passa. E você se lembra disso dia e noite. Se perdoe. Sinta um escolhido de Deus. Sinta alguém que foi trazido para debaixo da graça maravilhosa de Cristo Jesus. Sinta-se como alguém que foi convidado para sentar à mesa do Senhor. Você estava na UTI, você estava morrendo por causa do seu pecado, você estava condenado à morte, mas Jesus te resgatou com a sua graça, com o seu amor, com a sua misericórdia. Olhe para o espelho e veja você agora uma nova criatura, alguém que foi justificado pelo sangue do Cordeiro, alguém que perdoou e alguém que liberou perdão, e por isso você recebe o remédio para a vida. E você olha para você e se sente realmente como servo de Deus, alguém abençoado, alguém que Deus tem cuidado, alguém que Deus tem amado, alguém que Deus preparou a vida eterna, alguém que Deus colocou o nome no livro da vida e por isso ninguém vai tirar de lá. O perdão te curou. Você está curado com você mesmo. Você está sarada para você mesmo. Você é a menina dos olhos de Deus. A hora que eu olhei aqui hoje, a Isabelle estava com aquele vestido branco aqui. Aí ela foi lá no escritório, falei, você está de noiva? Você está de noiva hoje aqui com esse vestido branco, né? Você, igreja, você é a noiva do Cordeiro. Você está limpa, você está lavada pelo sangue do Cordeiro. E você precisa olhar para você e ver-se como a noiva do Cordeiro em Cristo Jesus, porque o perdão provoca isso nas nossas vidas. Romanos 8:1 é sempre cito com os irmãos, né? Porque tem uma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então olhe e se veja alguém resgatado. Não tenha nada contra você, porque Jesus operou essa maravilha. E por último, irmãos, essa aqui é um pouco mais difícil. Isso aqui é mais difícil. Eu já disse para o senhor que é sacrifício, todo sacrifício dói, né? A terceira é um pouco mais difícil, né? É a cura para você com o seu próximo. Aí, se conosco temos dificuldades, agora você imagina com o próximo, né?
Nesse ponto, amados irmãos, é sempre bom observarmos uma coisa, né? Muito importante, e que você precisa compreender, que o perdão pode restaurar ou não um relacionamento, mas você precisa de liberar perdão, você precisa de perdoar, por causa de Deus, por causa da sua comunhão com Deus, por causa da sua intimidade com Deus. O perdão não apaga a sua história, nem a sua memória. Você libera perdão, mas não apaga a sua história e nem a sua memória. Por isso, você pode perdoar uma pessoa e não mais conviver com ela, mas você pode perdoar e também continuar convivendo com essa pessoa. Ou pode acontecer, né, que você perdoe, nunca mais encontra. Pode ser que você perdoe e decida continuar ao lado dessa pessoa. Temos muitos problemas, amados irmãos, nos relacionamentos, né? Vamos tomar aqui por base os relacionamentos familiares, né? Maridos e mulheres. Quantas mulheres que sofrem dentro dos lares, né? Agressão. E muitas vezes não rompem o relacionamento porque insistem em viver junto por causa do medo, por causa da piedade, por causa da insegurança, e vivem em meio a brigas e confusões. Porque a pessoa ali que convive junto não muda. E ela insiste em permanecer junto. E quer permanecer junto. E o perigo é essa pessoa doente te levar também para a doença dela. E te adoecer também. Quando você perdoa, você tira a dor do seu coração, o fardo de sobre os seus ombros. E você libera a outra pessoa também para que ela possa viver a sua vida e ser também curada. Mas uma coisa tem que acontecer conosco. Nós precisamos perdoar o nosso próximo, nosso vizinho, nosso amigo, nosso inimigo, nosso parceiro, nosso irmão na fé. Precisamos perdoar e liberar perdão para todos, independente da situação, independente da circunstância. O que vai acontecer com o relacionamento, eu não sei, mas uma coisa eu sei: você precisa perdoar, não? Porque é uma ordem do Senhor, é lei do Senhor, o perdão. O pastor Hernandes uma vez deu um testemunho que uma pessoa assassinou o seu irmão mais velho, e ele perdoou o assassino do seu irmão. Gente, perdoar o assassino do irmão? Sim, ele perdoou. Ele falou, porque se eu não perdoasse, eu ia ficar igual a ele, que ia carregar sobre os seus ombros o assassinato de uma pessoa. E eu ia carregar no meu coração e na minha mente o mal que essa pessoa fez. Então, eu perdoei o assassino do meu irmão mais velho. Você pode imaginar o que é isso? Isso, amados irmãos, é só para cristãos. Isso é só para aqueles que passaram pelo processo da conversão, que entregaram suas vidas a Cristo Jesus, e que pode dizer com o apóstolo Paulo, já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. É Cristo que vive em mim. Veja bem, irmãos, se eu não perdoo, eu não posso orar o Pai Nosso. Eu tenho que orar uma parte só do Pai Nosso, porque quando chegar ali, perdoa os meus pecados assim como eu tenho, perdoa as minhas dívidas assim como perdoo também aqueles que me têm ofendido. Como é que eu vou fazer? Eu estou orando dizendo, Senhor, só me perdoa se eu perdoar. Se você não perdoa, você está sem perdão. Vai ser difícil caminhar, hein? Vai ser difícil seguir em frente. Se você não perdoar, não tem como seguir em frente. É a oração do Pai Nosso. Lá em Mateus 5:44, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam,
e vos perseguem. Jesus falou, se você conseguir, você vai amar os seus inimigos. É isso, dona Madalena? É isso, presbítera Edilene? Se você conseguir, você vai amar os seus inimigos. Não, Jesus está dizendo que você tem que amar. Você deve amar. Se você quiser caminhar como cristão, você precisa tomar a cruz e seguir a Cristo. E tomar a cruz e seguir a Cristo é amar aquele que é teu inimigo. É bem dizer aquele que te maldiz. Aquele que fala mal de você, você fala bem dele. Se abençoa a sua vida em nome de Jesus, né? Fazer o bem àquele que vos odeiam. Mas isso aqui não é para você pensar se você vai poder fazer. É uma ordem de Jesus. É um dever de cristão. Se nós não fizermos isso, nosso cristianismo não serve para nada. Fica igual quando Paulo diz a respeito da ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se nós não praticamos a palavra, não vai servir para nada. E por último ele diz assim, ó, orai por aqueles que vos perseguem e vos maltratam. Tá bom? Está disposto a orar? Pastor, nem na torre eu oro. Nem na torre para pedir por esses pobres e miseráveis irmãos que estão doentes, passando por lutas, por dificuldade, eu oro. Agora o senhor quer que eu ore pelo aquele que me maltrata? Não, não sou eu. Não sou eu, não. É Jesus que está falando com você, dizendo para você precisa orar por aqueles que vos maltratam. Você vai ter que gastar mais tempo de oração lá e orar por essas pessoas. E lá em Mateus 5, 23 e 25, ele diz, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai, reconcilia-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a sua oferta. Senhor, se eu não perdoar nem ofertar, eu posso? É verdade. Você pode ter o dinheiro que você tiver, a grana que você tiver. Se você não perdoar, o Senhor não quer o seu dinheiro, porque o seu dinheiro não é um dinheiro abençoado. Seu dinheiro não é um dinheiro que manifesta a graça, o amor de Deus. Perdoar, amados irmãos, é sacrifício, mas dói. E dói muito. Mas também sara. Minha avó já dizia, o que arde cura e o que aperta segura. Né? O que arde cura e o que aperta segura. Então, né? Dói. Mas eu quero dizer para você que o perdão dói, mas ele cura a sua vida. Quando você é perdoado, quando você libera perdão, você recebe cura. Pensa comigo, estou concluindo agora aqui, para nós participarmos da ceia aqui. Deixa eu tomar um pouquinho de água, peraí. Depois disso que eu já falei, pensa aqui comigo agora. Você acha que aquelas pessoas que lhe causaram ressentimento, aquelas pessoas que lhe causaram dor, que lhe causaram mágoa, né? Essa falta de perdão merece o teu sofrimento? Você merece sofrer por isso? Por essa pessoa? Se há que eles merecem a sua angústia, a sua tristeza, as suas noites sem dormir? Certamente eu respondo para você. E Deus diria a mesma coisa. Essas pessoas não merecem o seu sofrimento, não merecem o seu sono, não merecem a sua angústia, não merecem a sua tristeza. Então, não sofra por causa dessas pessoas, perdoe. Perdoe essas pessoas. A palavra do Senhor nosso Deus é claro. Quando nós não perdoamos, Davi nos ensina aqui que nós carregamos fardo, né? Nós carregamos fardo. Essa mágoa, essa angústia, esse mal que toma o coração quando nós não liberamos perdão, e que você fica guardando tudo isso, você fica imaginando que aquela pessoa
está sentindo isso. Não, só você que está sentindo isso. É como se você estivesse tomando veneno esperando que o outro morresse. Se você toma um veneno, é você que morre, ninguém morre por você não. Quando você perdoa, você não cura o outro, você cura primeiramente a sua vida. Nós precisamos, amados irmãos, crer na palavra do Senhor nosso Deus. Precisamos tomar uma decisão de perdoar, porque nós recebemos perdão. Perdoar não é esquecer dos fatos, não é perder a história, mas sim guardar o ódio e o desejo de vingança bem distante de nós, colocar bem longe de nós. Não deixar isso ocupar o nosso coração e a nossa mente. Perdoar não quer dizer que você vai ter que conviver com a pessoa. Você vai liberar perdão para que você seja curado. Ela vai conviver da maneira e com onde ela achar e com quem ela achar que deve viver. Mas deixar que elas sejam livres e que nós sejamos livres para vivermos e servirmos ao Senhor, o nosso Deus. Então, perdoe. Perdoe. Esteja reconciliado com Deus. Receba o perdão de Deus para a sua vida. Romanos 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E viva essa vida livre em Cristo Jesus. E seja reconciliado com você mesmo, né? Seja uma pessoa alegre, feliz, que olha no espelho e sorri para você mesmo e diz como é maravilhosa essa pessoa. Que pessoa linda que é essa pessoa que eu vejo todos os dias aqui. Como eu gosto de ver essa pessoa todos os dias. Porque ela foi lavada e remida no sangue do Cordeiro. Ela é bonita por dentro, ela é bonita por fora, ela é bonita nas suas atitudes, ela é linda, porque ela é feliz. Porque ela sabe viver debaixo da graça maravilhosa e do perdão de Deus para a sua vida. Perdoe. Não perdoar é autodestruir-se. Não perdoar é autodestruir-se. É como eu já disse, beber veneno para que o efeito seja no outro, mas não vai cair na vida do outro. Peça perdão, libere perdão, tenha uma vida curada. Jesus já te curou, Jesus já te limpou. Seja, como diz lá no versículo 1 e 2, né? Um bem-aventurado, né? Como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo. Seja você uma pessoa feliz. Traga alegria para a sua vida. Traga paz para o seu coração. Traga boas noites de sono para você. Perdoe. Traga salvação e vida eterna. Viva realmente o Evangelho de Cristo Jesus. O perdão é cura para a vida. Feche teus olhos. Se você precisa dessa cura para a sua vida nessa noite, você não vai se apresentar diante da igreja. Você vai se apresentar diante de Deus agora. Você vai se apresentar diante do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E vai fazer e tomar a decisão que Davi tomou na sua vida, depois dele ter dito: enquanto eu mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definharam, e minha alma se agitava na angústia. De dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, as minhas forças desvaneceram como a seiva em tempo de seca. Se você está vivendo assim, essa vida que não vale a pena viver, sofrer por coisa que não vale a pena sofrer, deixa o teu ego de lado, deixa o teu brio de lado, deixa o teu orgulho de lado, e se achegue a Jesus, e se achegue ao Senhor, aquele que te amou, aquele que derramou o seu sangue lá na cruz do Calvário, para te perdoar, para te salvar. E diga como Davi: confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais encobri,
as minhas culpas. Então declarei: confessarei as minhas transgressões para o Senhor, e o Senhor perdoou a culpa dos meus pecados. Se coloque diante do Senhor agora. Eu quero orar por você e quero que você repita esta oração comigo. Primeiro, eu vou fazer uma oração. Se você quer viver debaixo dessa graça, ore comigo. Depois eu estarei orando por todos. Senhor, nosso Deus, eu sou um miserável pecador, Senhor. E tenho vivido, Senhor meu Deus, em meio aos pecados deste mundo, em meio aos pecadores desta vida. Eu sou pecador, Senhor. E eu preciso, ó Deus, do teu perdão nesta noite. Eu preciso, Senhor meu Deus, da sua graça maravilhosa, para que eu me sinta perdoado, para que eu me sinta lavado, para que eu sinta que não foi em vão o sangue que o Senhor derramou lá na cruz do Calvário, e que o teu sangue está me lavando neste momento, e que o teu sangue está me purificando neste momento, e que o teu sangue está me limpando neste momento e fazendo de mim uma nova criatura. E que, ó Deus, eu estou deixando agora, Senhor, todo esse passado para trás, Senhor, e estou liberando perdão agora, Senhor, para todos aqueles que me ofenderam, para todos aqueles que me atrapalharam, para todos aqueles que me roubaram, para todos aqueles que me defraudaram, para todos aqueles que me enganaram, para todos aqueles que me fizeram chorar, que me fizeram angustiar e entristecer. Eu estou liberando perdão para eles agora, Pai. Não porque eu posso fazer isso, Senhor, mas porque o Teu Santo Espírito me ensina a fazer isso e me capacita a fazer isso. Por isso eu libero perdão, Pai, porque eu quero viver, ó Deus Todo-Poderoso, uma vida reconciliada com o Senhor, comigo mesmo e com a vida, para que eu possa vivê-la de forma maravilhosa e feliz. Eu oro, Pai, pedindo que o Senhor me ajude a perdoar todos os dias e me lembrar que eu estou perdoado todos os dias em Cristo Jesus. Amém. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, é a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia que nos leva a ouvir a Sua palavra, a conhecer a Sua palavra e a viver a Sua palavra. Queremos, ó Deus, estar ao redor da Sua mesa nessa noite, como aqueles que foram chamados e justificados pelo sangue do Cordeiro, que receberam perdão e que liberam perdão, para que o nome de Jesus seja exaltado e glorificado, e para que a glória do Senhor visite a terra e alcance muitas e muitas vidas que estão sofrendo, angustiadas por causa da falta de perdão, Pai. Nós oramos em nome daquele que é o nosso único e suficiente Salvador, que liberou todo o perdão para a nossa vida, Jesus Cristo. Amém, amém, amém.